Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. Essa aula a gente vai fazer a integração entre os dois projetos, é a continuidade das 4 aulas que nós fizemos, duas de API e duas de front-end. Essa agora é um pouquinho mais front-end, mas basicamente é fazer a integração entre as telas, né, o front, com o back, com a API. A gente teve o desenvolvimento da API, uma das três funcionalidades, que é a funcionalidade de pessoa, do aqui Covid. Lá na tela a gente vai fazer com que as telas façam o consumo desta API. Eu vou entrar aqui na minha pasta de aula. Aqui, Covid é o nome do projeto do front-end. E vamos abrir aqui o Visual Code com este conteúdo. Vou aproveitar que eu já abri, vou dar um ng serve e vou mandar rodar. Enquanto está rodando, eu vou aproveitar e vou rodar também a API. Vou fechar aqui esses conteúdos aqui. Não, posso fazer uma pergunta? Pode. Qual que é a diferença do NG Server e do npm start? O ng é um comando do Angular. O npm é um comando do do Package Module, Node Package Manager. Module. Então é um comando, um é do Node e o outro é do Angular. Quando você roda através do npm do comando do Node, você está rodando com coisas do Node. E com o Angular, mesma coisa. A diferença não há, tá? É assim, de, de dizer assim de prontidão, não existe diferença entre ambos. É apenas assim uma questão de convenção mesmo. Eu acredito que rodar pelo Node, pelo Angular, é melhor porque a gente vai ter ali uma, uma transparência melhor no código, a gente vai conseguir acompanhar os erros de forma muito mais O transparente. visual fica mais fácil, né? É, exatamente. Visualizar algum erro quando compila. Exatamente. Enquanto que no NPM não, porque é muito genérico, né? O NPM ele roda também React, ele roda Vue, ele roda Flutter, então todos esses códigos, essas linguagens de front-end, elas rodam todas com NPM Start. Acho que só a Angular Beleza. que tem um comando próprio dele, tá? Então é mais ou menos isso. Já que a gente tem do Angular, vamos usar, né, do Angular, específico do Angular. Bom, a API já está funcionando, está rodando. Estou começando a mensagem de erro aqui porque eu não tenho nada visualmente para ser demonstrado na API. Mas se fizer alguma chamada aqui, inclusive eu tenho aqui todos os endpoints aqui dela funcionando, dela, assim, já fizemos os testes desses endpoints na última aula. Então, se você quiser, por exemplo, listar todas as pessoas, eu dou um requisito, fazer um request aqui, né, uma requisição, ele me traz então um JSON com todas as pessoas. Lembrando que o aqui COVID nós temos a funcionalidade de pessoa, fornecedor e aplicação, né? Então temos as três funcionalidades. Estamos fazendo tudo isso por enquanto com uma única funcionalidade, que é a funcionalidade de pessoa. E é o que a gente vai fazer também agora na tela, no front-end. Abrir aqui o projeto, clicar aqui na URL, ele vai abrir aqui a URL. Vou deixar essa telinha aqui fora, porque senão, se eu fechar a API, fechar aqui, pronto. Se eu fechar aqui a API, vou ter que fechar também o front-end. Então aqui em pessoa nós temos já uma grid, obtendo dados, eu acho que por enquanto, se eu não me engano, são dados lá de uma API fake, a gente vai obter agora de uma API real. Na hora de cadastrar, também a gente vai fazer o mesmo processo, na hora de salvar aqui, a gente vai mandar isso para a nossa API real. E vamos ver isso funcionando no banco de dados. Então nosso banco de dados aqui vai vir dados reais que a gente vai imputar ali no formulário. Deixar ele aqui aberto aqui, porque daqui a pouco a gente vai fazer a consulta dele. Vamos vir aqui no nosso. Fazer primeiro com a seleção de dados, né? Vamos sair do pessoa form e vamos entrar aqui no pessoa component HTML e pessoa component TS. Bom, a mudança ela é muito simples, muito simples. Basicamente a mudança aqui para esse caso nosso específico é apenas o apontamento, né? A gente apontar para a API correta. Então, eu sei que a minha API está rodando aqui
nesse endereço. Eu vou copiar esse endereço. Vou vir aqui no environment, ts, e mudar para esse endereço aqui. Pronto. Um outro detalhe também importante, tem que ser considerado. Lá na service, pessoa service, que são os métodos que vão fazer as chamadas para os endpoints, aqui ele está errado, né? Eu vou pegar o base URL, que é aquele localhost, 2 pontos, e o número da porta, né? Que é esse endereço aqui, mas tem que ter o barra pessoa barra listar. Este é o endpoint que a gente vai utilizar, tá? Portanto, está faltando isso aqui. Tem que colocar aqui. Deixa eu só ver se aqui no environment eu copiei correto. Environment, tá aqui, TS. Já tem uma barra aqui, então não preciso colocar essa barra. É só pessoa listar. Beleza. A mesma coisa vai acontecer daqui de baixo. Eu vou copiar toda essa string aqui. Vou colar aqui. Só que em vez de ser listar, vai ser o inserir. Igualzinho. Vou salvar. E agora é para funcionar. Vamos ver aqui em pessoa. Acho que não funcionou. Vamos ver o que foi que houve, o que deu de errado. Aqui deu um problema de política de CORS. Isso aqui acontece. E a gente vai corrigir essa política de CORS agora. Isso aqui é comum. Acontece com APIs. Isso aqui, na verdade, é um bloqueio da própria API. Eu vou fazer essa correção rapidamente agora. Bom, voltei aqui a gravação. Eu pausei a gravação na realidade. Eu já resolvi a ideia do CORS ali. Eu copiei de um projeto meu. Basicamente, eu coloco aqui para a galera de back-end, colocar aqui logo dentro do método configure, depois do route e antes do HTTP redirection, esse use course policy. E aqui em cima é colocar esse trecho de código aqui em configure service, esse add course e o options do add course, colocar o add policy, course policy e aceitar os métodos, headers e origin para que ele aceite essas requisições. O core, na verdade, é um bloqueio que as APIs fazem para evitar múltiplas requisições, e quando está lidando com o Angular tem essa questão de múltiplas requisições acontecendo. Então aí quando eu fiz isso aqui, rodei a API de novo, está aqui os dados funcionando de forma plena. Ou seja, só mudei o apontamento da API. A gente criou uma API fake e agora estamos fazendo uma requisição para uma API real. Vamos para agora para o cadastro, né? Vou cadastrar aqui um novo pessoa. Então vou chamar essa pessoa aqui de Vanessa. CPF da Vanessa, esse aqui. Só para vocês saberem, na verdade essa aula está sendo gravada, é uma aula real. Estou com meus alunos aqui, o Fábio está aqui, a Vanessa e o Harry. Fiz a requisição, ele voltou o 201 created. Se voltou 201 created, então foi gravado e foi criado esse registro na tabela. Vamos ver? Entrar aqui na tabela pessoa, editar os entramentos superiores. Tá lá. Registro Vanessa que acabei de construir aqui. Ou seja, não fiz quase nenhum esforço para que isso acontecesse. Basicamente, a última aula ensinou como fazer essas requisições. O que a gente vai fazer aqui é fazer alguns pequenos ajustes que são interessantes, necessários. Além de colocar para funcionar o botão atualizar e o botão de deleção também, tá? Esse botão voltar está funcionando? Não sei. Tá funcionando. Beleza. A primeira ajuste que a gente vai fazer é, depois que inserir aqui esse registro, né, se realmente botar um status 201, ele vai voltar para a tela anterior. Tá? E vai mostrar o registro do Vanessa que é sendo exibido aqui embaixo. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar aqui no nosso projeto. Vou fechar aqui tudo isso. Vou abrir o Pessoa Form TS. No Pessoa Form TS a gente tem a método save, né? É o método que vai salvar aliás, o método que o botão vai chamar. Então o botão chama esse método. E o botão, a gente passa o formulário, o valor do formulário em JSON para o método inserido da service, e o método inserido da service chama a API no endpoint de inserção, passando esse JSON que ela recebeu lá, né? Esse JSON aqui. Eu vou colocar subscribe para baixo, assim, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte.
primeiro, quando eu receber a resposta, se a resposta ela for sucesso, ou seja, for na faixa do 200, né, entre 200 e 299, eu não vou fazer nada, eu vou só imprimir no console aqui, tá tudo certo, maravilha. E logo depois eu vou dar um redirect, vou redirecionar ele para a página anterior. Como é que a gente faz para construir o redirect? A gente tem que fazer uma injeção aqui de rota, router, dano de router. E aqui, em vez de colocar, além de colocar o console, eu vou deixar o console aqui e vou colocar umas chaves aqui, assim. Vou quebrar aqui o código para poder ficar mais organizado. Então, além de imprimir na console, eu vou fazer um dis. Ponto, ali tem que ser um underline. Dis. Ponto, underline router. Ponto, navigate by URL. E eu vou colocar aqui barra pessoa. Eu quero que ele navegue para URL barra pessoa. Ou seja, antes vai ter a URL do projeto, né, que é o localhost 2.4200 barra, e ele vai entrar na pessoa, né, na rota pessoa. A rota pessoa vai abrir o componente pessoa, que é o componente de visualização dos dados. Vamos ver se funcionando. Vou dar maisinho aqui. Preencher aqui o nome de pessoa qualquer, CPF qualquer, salvei. Olha lá, voltou para a tela anterior e já me mostrou aqui o registro aparecendo aqui embaixo. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu costumo deixar aqui o console aberto, porque se tem algum problema, alguma falha, a gente já pega ele aqui logo de cara. Próxima coisa que a gente vai fazer é, ao inserir, vai dar erro se eu tentar mandar, por exemplo, nome vazio, CPF vazio. Quer ver, ó? Deu erro. É porque a API está nos retornando um erro 400, tá? E está mandando uma mensagem também para a gente, um bloco de mensagem. A gente precisa captar essa informação. A API está fazendo isso. Se fizer uma requisição para esse endpoint inserir, pessoa inserir, você vai ver que ele vai voltar um status code e uma mensagem de erro. Basicamente, uma mensagem provavelmente deve ser uma mensagem do tipo: o nome não pode ser branco, algo assim, tá? O nome precisa ser preenchido, o CPF precisa ser preenchido. Logo depois aqui do subscribe, no primeiro item do subscribe, nós temos até aqui, né? Esse primeiro item aqui fala sobre tudo que o subscribe tem de sucesso. Ou seja, toda vez que a gente fizer uma requisição API, sempre que der sucesso, que estiver na faixa de 200, a gente coloca aqui dentro. O que der na faixa de 400, a gente tem aqui, né? Que é a faixa de erros, ó. É o segundo parâmetro de subscribe. Aqui eu vou colocar um parâmetro chamado erro, uma setinha, abre chaves e fecha, e aqui dentro a gente vai colocar o erro específico, tá? A captura desse erro. Eu vou perguntar o seguinte: se error.status code foi igual a 400, tá? Eu vou pegar o erro, eu vou imprimir o erro, vou fazer um console.log erro. Vamos só imprimir esse erro para ver como é que a gente vai trabalhar com ele. Então, se o erro for 400, eu quero imprimir esse erro. Vou mandar salvar. Olha lá, ele imprimiu o erro. Não, ele imprimiu o objeto que deveria... Nome, CPF... então, voltando aqui, eu acabei descobrindo... eu preciso colocar só um ezinho aqui. Vou mudar esse erro por um ezinho. E o e, na verdade, ele volta um objeto do tipo HTTP client, se eu não me engano. E aí eu encontro a propriedade chamada erro desse HTTP client que possui esse conteúdo de erro. Então eu vou salvar isso aqui. E aí o que vai acontecer? Quando eu mandar então os campos vazios e mandar salvar, ele me retorna então essa mensagem aqui. Essa daqui é porque eu estou mandando lá em cima, né? Essa daqui é quando eu envio. Então ele faz esse console aqui. Isso aqui ele faz de qualquer jeito. E aí. Não, essa daqui não, desculpa. Eu apontei o cara errado. É esse cara aqui, ó. Vou até tirar essa mensagem aqui, porque eu não vou precisar mais dela. E aí, como ele entrou aqui na seção, ele não entrou aqui, ele entrou aqui
Eu mandei imprimir então a extensão erro.error. E basicamente a API me devolve esse objeto aqui, ó, um status code 400 e a mensagem com o nome com a informação do que foi que deu erro. O nome precisa ser preenchido. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o mensagem, ponto mensagem. Então, se eu mandar imprimir só o ponto mensagem, eu vou pegar então o conteúdo a ser impresso ali. Aqui, o nome precisa ser preenchido. É isso aqui que eu vou colocar aqui embaixo de vermelho quando vier a mensagem de erro, tá? Eu vou criar também uma propriedade chamada error, que vai ser um boolean. E por default vai ser false, ou seja, essa propriedade vai me dizer se está tendo erro ou não está tendo, tá? Se de repente entrar aqui nesse bloco de código, eu vou fazer um this.error é igual a true. Então existe erro. Se não, se entrar aqui, false, não tem erro, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui no HTML, eu vou construir aqui entre o botão salvar e o último campo, que é esse CPF aqui, eu vou construir uma div, que essa div vai apresentar esse erro para mim, tá? Aqui dentro eu vou colocar a mensagem de erro. Como é que eu vou colocar a mensagem de erro? Vai ser também uma propriedade. Então eu coloquei aqui erro e vou fazer assim, ó, erro msg, mensagem de erro, string, e vai estar vazia por enquanto, tá? Então se caiu aqui no ezinho, eu vou colocar o boolean true e vou pegar o this.error message é igual a esse conteúdo aqui que a gente estava imprimindo agora há pouco. Vou comentar esse console aqui, deixar ele aqui embaixo. Pronto. Então, se tiver erro, boolean vai ser igual a true de erro, e eu vou atribuir essa propriedade aqui, erro msg, a mensagem de erro que vem da API. Se não tiver erro, aí eu coloco o boolean igual a false. Por que eu preciso desse boolean? Para dizer se tem erro ou se não tem. Porque é ele que vai me colocar para exibir esse conteúdo aqui, tá? Essa div. Antes de fazer ela exibir ou não essa div, eu vou colocar aqui o conteúdo a ser impresso, que basicamente é o erro msg. Aqui que vai aparecer a mensagem de erro. Por enquanto, vou fazer só assim dessa maneira, vou salvar. Vamos ver como é que o que vai aparecer lá. Mandei salvar. Olha lá, o nome precisa ser preenchido. Tá? Só que se eu preencher aqui o nome e o CPF e não tiver mais nenhum erro, eu não posso mostrar essa mensagem aqui. Essa mensagem precisa desaparecer. Para desaparecer, eu preciso colocar no div aqui uma diretiva do próprio Angular chamado ngIf, que isso aqui é uma condição para que isso aqui apareça se atender aquela condição ali. Então, isso aqui vai aparecer, vai ser exibido se atender essa condição. Qual é a condição? Se erro foi igual a true, tá? Eu nem preciso colocar esse erro foi igual a true, é apenas colocar se erro. Automaticamente o if vai entender que se erro é igual a true. Então, se erro, aí ele vai e mostra essa mensagem aqui. Para deixar ela mais bonitinha, eu vou colocar um vermelho, né? Então, vou fazer um style igual color, a cor, né, do texto. Vou colocar brown e vou salvar. Agora sim, a gente tem a mensagem aparecendo. Cliquei em salvar, o nome precisa ser preenchido. E a mensagem está vindo lá do back-end, tá? Vou preencher o nome. Qualquer coisa aqui. Salvar. CPF precisa ser preenchido. Vou colocar um CPF aqui qualquer. Mandar salvar. Agora sim ele salvou e retornou para a tela anterior. Mais um registro que a gente salvou lá no banco de dados. Bom, feito isso então, a gente já conseguiu colocar então o critério de retorno da tela assim que salvar o conteúdo. Colocamos para exibição do erro, caso venha algum erro da API. O que a gente precisa fazer agora é fazer funcionar esses botõezinhos aqui de exclusão e de adição. Vamos fazer o de adição primeiro e depois vamos fazer a de exclusão, e ambos vão chamar endpoints da API que fazem isso, né? O de exclusão vai chamar o endpoint de exclusão e a adição vai chamar o endpoint de adição. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a partir de agora a tela de cadastro ela precisa receber um parâmetro que vai ser mais ou menos assim, barra o ID do registro que a gente vai estar consultando, tá?
Então ele precisa receber esse parâmetro. Por que precisa receber esse parâmetro? A gente vai pegar esse ID aqui agora e vai exibir os dados desse ID que vem aqui em cima. Então é importante que você entenda isso, porque a gente precisa exibir esses dados aqui para depois ele alterar esses dados e clicar no botão salvar e a gente consiga salvar esse conteúdo. Como é que a gente vai poder exibir esses dados? A primeira coisa que a gente faz é entrar no Routing e vamos criar mais uma rota aqui de pessoa, que essa rota vai receber um barra 2 pontos ID. Então, tá falando estamos construindo mais uma rota, onde teremos uma rota sem parâmetro nenhum e uma rota com parâmetro, e esse parâmetro vai ser, a gente vai chamar ele de ID por enquanto, tá? Aliás, é o nome dele correto, é o ID, porque o número que vai aparecer ali vai ser o ID da pessoa, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. Bom, para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Vir aqui no nosso TS pessoa form, ou seja, no TypeScript, né, do componente de pessoa form, declarar mais uma injeção de dependência aqui, uma propriedade, vamos chamar ela de route, e ela vai ser do tipo route router activated route. Pronto. E aqui no init, ao inicializar, eu vou querer capturar já esse ID, né, o ID da pessoa. Já vou declarar aqui em cima uma propriedade chamada ID, e ela vai ser um number, ponto e vírgula. Vou atribuir 0 para ela, obviamente. Maravilha. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou construir uma variável, uma constante. Vou construir uma constante, vou chamar ela de parm. Vai ser igual a dis.route.snap. Não, router não, route. Snapshot.parms. Ponto e vírgula. Params não, parmap. Parmap. Pronto. E logo em seguida eu vou pegar o ID que eu declarei lá em cima, diz ID, vai receber a conversão para number, conversão para number do que? Desse parm.get, e aqui dentro eu coloco entre aspas o nome da propriedade que eu vou receber, que eu declarei lá no route, né, que é esse ID aqui, ó. Então eu estou falando para ele o seguinte, olha, lá da URL, quando vier o ID, pega esse ID, converta ele para número e coloca ele dentro dessa propriedade aqui chamada ID. E aí isso vai funcionar de forma plena. Quer ver? Vamos fazer um teste, fazer um console.log do ID, e vamos ver o que ele vai imprimir. Diz ID porque é uma propriedade. Vou salvar, dando um erro aqui em algum lugar. Ah, Jasmine, ele acabou colocando sem querer esse conteúdo aqui em cima. Pronto. Vamos lá na nossa tela. Olha lá, eu pus aqui 1. Deixa eu entrar aqui 1. E ele imprimiu aqui o 1, ó. Então, pessoa barra form barra 1, que é o ID que a gente vai utilizar. Eu fiz um console para imprimir o ID que ele recebe. Eu recebi então aqui o número 1. Vou pegar esse número 1 então aqui e vou fazer uma chamada para o endpoint de obtenção de pessoa na API para trazer esse dado para cá e eu exibir esse dado aqui nos campos, nome e CPF. Como é que a gente faz? Vamos vir na service. Fechar aqui o route, não ficar muita coisa. Pessoa service. Eu dou um Ctrl P para poder aparecer a barra de pesquisa para ser mais rápido. Vou copiar esse listar aqui que é muito parecido. Só que não vai se chamar listar, vai se chamar obter. Vou receber o ID como number. E vou ter que passar esse ID como number, esse ID lá nos nossos parâmetros, né? Para o obter. Eu não volto uma lista, então pessoa vai voltar apenas um registro de pessoa único. E vou chamar então o endpoint obter. E aqui eu vou passar os parâmetros, tá? Que eu vou construir agora aqui em cima. Os parâmetros, basicamente é um parâmetro apenas, é o ID e o seu valor respectivo. Então como é que eu faço? Vou construir uma variável chamada params e vou atribuir ela
o objeto do tipo HTTP params. Abre parênteses, fecha, ponto e vírgula. Esqueci aqui o new. Pronto. E aqui em params, eu vou perguntar o seguinte. Se... Não, não vou botar se não. Eu vou atribuir já direto em params. Params.set. O nome da propriedade, o nome do parâmetro é ID. E o valor vai ser o valor que está dentro de ID. Vou converter isso aqui to string, né? Isso aqui é uma string. Feito isso, então, eu vou pegar esses parâmetros, esse params, e vou colocar ele aqui depois do nosso objeto. Esqueci, tem que construir aqui um objetozinho, vou ter que construir aqui direto mesmo. Params, dois pontos, params. Esse params aqui é a propriedade que o HTTP GET exige. E esse params aqui é esse params, essa variável aqui. Coincidentemente ficaram com o mesmo nome, né? Poderia até modificar para não ficar com o mesmo nome. Mas, enfim, acho que não precisa não. Então passei os parâmetros, o parâmetro que é o ID, basicamente. Ele vai me retornar, então, a pessoa de fato, né? Se eu passar um número, o ID, por exemplo, 5, tem mais pessoas aqui. Deixa eu dar um execute aqui. Tem 9. Passar o 8, por exemplo, ele vai me retornar esse objeto aqui completo, né? O ID vai ser esse, o nome vai ser esse, o CPF vai ser esse. Feito isso aqui, então, vamos voltar lá no nosso pessoa form component. E aqui no onInit, ao invés desse console.log, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um this.service, igualzinho ali embaixo, ó, obter, abre parêntese, vou colocar aqui o this.id, que é o ID é o ID que a gente acabou de pegar aqui em cima, ponto subscribe, abre parêntese, vou deixar o subscribe aqui embaixo, como eu fiz com o outro. Aqui vai ser o retorno, então vou chamar isso aqui de pessoa, vou colocar uma setinha. Vou fazer o que com esse retorno? Por enquanto eu vou imprimir no console essa pessoa, só para ver isso vindo lá para cá. Salvei. Ele deu um erro aqui na API. Que estranho. Por que deu esse erro? Deixa eu ver. Eu passei pessoa 0. Ah, tem que colocar aqui uma regra para não ter esse tipo de problema. A API vacilou nisso aqui, mas não tem problema. Vamos avançar aqui. Que ele está achando que a pessoa é igual a 0. Eu vou fazer a requisição aqui de pessoa igual a 1. Ó. O que está acontecendo? Continua sendo 0. Opa, tem alguma coisa errada. Eu estou passando pessoa ID igual a 0. Deixa eu pensar o que está acontecendo aqui. Vou colocar aqui um console.log ID. Vou mandar salvar, só para a gente ver se a ID que está vindo aqui para a service é realmente um ID correto. Se ele não está vindo de repente 0. Será que funcionou? Deixa eu ver se eu não comentei lá. Service ID. Será que ele tem pessoa número 1 lá? Tem. Acho que a API está trancada aqui. Ah, eu vou parar a API. Vai dar erro aqui, erro de conexão com a API. Vou mandar a API rodar de novo a API. Porque ela ficou enfileirada lá com muita requisição. A API deveria tratar isso, ela deveria mostrar um erro. E ela não deveria dar crash, né? Ela não deveria travar. O que está acontecendo é que ela está travando porque a API não está tratando desse erro. Mas, enfim, isso tem que ser corrigido, obviamente. Vamos ver aqui, fazer a requisição de novo. E está chegando 0 aqui. Parei a aula rapidamente para poder corrigir esse problema. Basicamente eu troquei os parâmetros por essa instrução aqui, declarei uma constante, criei um objeto, nesse objeto eu criei uma propriedade e o valor dessa propriedade foi a instância de uma classe, criei uma instância de uma classe,
setando o ID e o ID que vai ser para o parâmetro aqui, toString. Então, feito isso, quando eu passo então o form ID 1, né, quando eu coloco o parâmetro da pessoa número 1, ele me retorna então aqui o objeto da Maria, ó. Maria, CPF tal. Se a gente estiver no banco de dados, está aqui. Vou fazer um teste com a Vanessa aqui, que é o 7. Então, se eu passar aqui o 7 aqui em cima, dá Enter, me retorna então o objeto aqui da Vanessa, o CPF, o ID dela. Então, pegar esses dados aqui e vamos preencher aqui dentro dos campos. Só isso. Então, como é que a gente faz isso? Vamos vir aqui não é esse, é esse aqui. Vamos ver aqui na nossa pessoa form component TS, que é aqui que a gente recebe esses dados, né? A gente está imprimindo eles bem aqui, dentro do método init, tá? Ao invés de imprimir na console, obviamente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um dis.form.get para obter o campo que eu quero fazer a mudança. Nesse caso vai ser o campo nome. E depois eu vou fazer um setValue para setar valor. E qual valor que eu vou setar? Pessoa.nome. Vou copiar, fazer a mesma coisa, só que dessa vez para CPF. No campo CPF, vou pegar o pessoa.cpf e vou salvar. Quando eu faço isso, então, tá aqui, Vanessa e CPF tal. Então você puser aqui o número 1, Maria e o CPF tal. Não sei se tem dois, deixa eu ver se tem dois. Tem 2, 4, 5. Vou pôr o 4 aqui. Aqui, bota o João, CPF tal. Agora, quando salvar, eu preciso saber. Primeira coisa, bom, é alterar ou é inserir? Porque se for inserir, vai ter que mandar para o endpoint de inserir. Se for alterar, tem que mandar para o endpoint de alteração. Então a gente precisa saber disso, né? Como é que a gente sabe se é alterar ou é inserir? A gente vai perguntar na hora de salvar se o ID aqui está preenchido, é diferente de 0. Tá? Porque inicialmente ele já é 0, né? Então se esse ID for diferente de 0, porque ele está preenchido obviamente, então é alterar. Se não, é inserir. Tá? Ou seja, isso aqui vai acontecer se o thisID for igual a 0. Então aí a gente executa todo, vou até dar um tab aqui, né, para poder indentar todo esse service aqui, tá? Se não, aí a gente vai utilizar o else tá aqui. Se não, a gente vai fazer a chamada para service, mas não para o método inserir, e sim para o método alterar, que a gente ainda não construiu. Vou tirar o else aqui por enquanto. A gente não construiu ainda. Vamos construir então. Como é que a gente faz? Eu vou copiar esse inserir aqui porque o alterar é muito parecido. Aliás, é exatamente igual. Só muda aqui, ó. Não é alterar, é atualizar, na verdade, né? Muda aqui e eu vou fazer a chamada para o endpoint atualizar. Atualizar. Só isso. Vou atualizar exatamente igual ao inserir. A diferença é que o inserir eu passo o ID 0 e o atualizar eu passo o ID que o usuário colocou lá na URL, né? Feito isso, então, agora a gente vai vir aqui. A gente vai chamar esse mesmo cara aqui, exatamente igual, no else. Dá só um tabzinho aqui. E mais um tab geral aqui. Pronto. Então, se não, né? Se for igual a 0, significa que eu não estou passando nenhum parâmetro lá para o ID específico, do registro específico que eu quero ver. Aí é inserir. Se não, é alterar. Tá? Não, desculpa. Atualizar. Isso. Aí eu passo também o formulário. Tá? A única diferença que a gente vai ter aqui é a seguinte. A gente vai... aqui no atualizar, se der erro, obviamente ele vai ter que exibir o erro da mesma maneira. Ele vai voltar para a tela anterior pessoa, se for sucesso. E se for erro, ele vai exibir o erro. Então aqui, na verdade, não tem nenhuma alteração. Mas aqui tem no formulário que a gente vai enviar, que é esse form value, tá? Por quê? Porque aqui não está passando o ID, nem aqui no inserir e nem no atualizar.
A gente não está passando esse ID. A gente precisa passar esse ID, porque o form, esse dis.form.value é apenas o formulário, tá? Esse formulário aqui, ó, com nome, CPF, mas não tem o campo ID, né? Não tem. Ele está oculto. Ele está aqui em cima na URL e a gente gravou ele, guardou ele na propriedade aqui, ó. Então a gente tem que pegar esse ID aqui que está na propriedade e atribuir no formulário que vai para lá para a API o ID. Então como é que a gente faz? Eu vou criar uma variável aqui, chamar ela de pessoa, do tipo pessoa, e vou atribuir o this.form.value para ela, logo de cara. O que aconteceu aqui? Pessoa. Ah, tá, não tinha colocado o import lá em cima. Maravilha. Aí eu vou fazer o pessoa.id é igual o this.id. E aqui, ao invés de eu passar o formulário, eu vou passar o pessoa, que é a variável pessoa que eu atribuí aqui em cima. A mesma coisa vai ser aqui. Vou passar esse formulário, eu vou passar pessoa. Feito isso, então, agora sim a gente consegue alterar esses dados de forma tranquila. Por exemplo, o próprio João aqui. Vou dar até um refresh aqui na tela. Pronto, número 4. Ele pegou lá o João, trouxe para cá. João, tá aqui o CPF dele. Vou colocar João da Silva Sauro. E vou mandar salvar. Deu erro. Não pode ter a propriedade message de nulo. Deu erro 405. O que deu erro 405? Ah, sei o que é. Esqueci um detalhe. Aqui o atualizar não é post, o atualizar é put. O erro 405 dá quando a gente passa algum verbo diferente, incoerente, né? O inserir é sempre post e o atualizar é sempre put. Então vou salvar. Vou modificar de novo o nome do João para João da Silva Sauro. Vou mandar salvar. E tá aqui, ó, o nome do João modificado. Já tá no banco, obviamente, né? Vou dar um refresh aqui na tabela. Tá aqui, ó, João da Silva Sauro. Beleza, então agora tá faltando só um detalhezinho para poder finalizar atualizar, é fazer com que esse botão, ao ser clicado, a gente pegue esse ID aqui, esse ID, e a gente chame o pessoa barra form barra e passe aqui esse ID aqui. Então quando eu clicar aqui, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai botar o ID aqui na URL. Botar o form, obviamente, e o ID aqui na URL. Só isso, né? Esse ID aqui, respectivo da linha dele, tá? Como é que a gente faz isso? Existem algumas formas de ser feito, eu vou fazer da forma mais simples, tá? Vamos vir aqui, vou fechar aqui tudo isso. Vou entrar no pessoa HTML. Aqui no na imagem, né, aqui do delete, aqui da edição, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Abre parênteses e fecha. Eu vou colocar aqui o event bind chamado click, tá? O event bind é entre parênteses, tá? É quando a gente faz uma associação entre um elemento HTML e um evento, um método da classe lá no TypeScript, tá? A gente não tem essa classe aqui ainda. Eu vou salvar aqui apenas, vai dar um erro, obviamente. Mas eu vou abrir aqui o TS e vamos declarar essa classe, tá? Vamos chamar isso aqui de showEdit, mostrar a edição, né? E essa classe vai receber o que? Deixa eu pensar, vai receber o objeto pessoa, tá? E o que a gente vai fazer? Vamos chamar o this. Aqui no método construtor, vamos colocar uma propriedade que vai vir através da injeção de dependência, private router, router, tá? Importo ela, dou um enter para importar ela, porque senão não funciona. E aqui eu vou fazer um this.router, opa, router tem underline, então underline no início, pronto. This.underline router. Navigate by URL, ou seja, navegue para a URL específica, qual a URL, barra pessoa, barra form, barra, e aqui a gente coloca esse ID, tá? Eu gosto de fazer assim, ó, em vez de colocar aspas simples, eu coloco
uma crase aqui e uma crase aqui. E aqui no meio eu coloco o pessoa.id. Pronto. Ou seja, eu vou pegar a pessoa que eu vou receber aqui e vou pegar só o ID dela e complementar aqui na URL. Vou salvar isso aqui. E como é que eu vou passar essa pessoa aqui? Lembre que no HTML, quando a gente está montando essa linha, a gente está montando através de um pessoa list, que a gente já tem uma pessoa. Na lista de pessoas, eu pego a lista de item a item e eu vou atribuindo a pessoa aqui. E aí depois eu pego essa pessoa e preencho aqui o ID, o nome e o CPF dela nas suas colunas respectivas. Então basta passar pessoa para dentro do nosso show edit. Vou colocar pessoa aqui. Pronto. Com isso, a gente consegue fazer a chamada lá para a tela. Vamos vir aqui nossa tela de visualização para pessoa. A outra coisa importante é quando a gente passa o mouse em cima, não fica aquela mãozinha. Isso é comum quando a gente utiliza o clique. Eu vou dar um enter aqui nessas propriedades para poder ficar mais visivelmente mais agradável. Pronto. Então quando a gente utiliza o clique nos elementos, a mãozinha não aparece. Então o que a gente faz? Já tem o style aqui. Eu vou colocar uma propriedade no style chamado cursor dois pontos pointer. Se eu faço isso então, agora a mãozinha ela aparece, olha lá. Se eu clicar então, por exemplo, na Vanessa número 7 aqui na edição, olha lá, ele abre aqui a URL e já coloca os dados da Vanessa para serem editados. Clique no botão voltar, eu volto lá. Por último, a gente vai fazer com o botão, vamos fazer o botão de exclusão acontecer, tá? Que é o último que falta. Bom, como é que a gente faz o botão de deleção então? A primeira coisa que a gente vai fazer é construir um método chamado delete e nele a gente vai fazer uma chamada dentro do if da condição há um método chamado confirm. Esse método chamado confirm ele é um método para poder exibir uma caixa de diálogo onde você vai colocar a frase que eu queira colocar aqui, tá? Por exemplo, você deseja realmente excluir este registro? Se esse confirm ele volta apenas volta um boolean, tá? True ou false. Significa que se ele clicar no OK vai voltar um true. Se ele clicar no cancel vai voltar um false, tá? E aí, obviamente, se ele voltar um true, um verdadeiro, né? Que é quando ele confirma de fato, aqui a gente vai fazer a chamada para a API. Caso contrário, não acontece nada. A gente não faz nada. Então não vamos colocar nenhum caso contrário, não vai ter else. Beleza. Ele vai dar um erro por enquanto, mas a gente vai fazer a chamada para a API. Só que a gente não preparou lá em pessoa service. Segura o Ctrl aqui, clicar em pessoa service e vamos criar agora o último método, a última chamada, que é a chamada para o delete. Deletar. A gente vai receber, não um objeto pessoa, a gente vai receber um ID, apenas um ID e o number desse ID, tá? Feito isso, primeira coisa, antes que eu esqueça, aqui no verbo é o verbo delete e o endpoint é o deletar. E aqui a gente passa, o delete é passado pelo parâmetro, por um parâmetro. Então eu vou copiar aqui algo parecido com o que tem aqui, totalmente igual na verdade, com o que a gente tem aqui no obter. Então a gente vai receber esse parâmetro, eu vou construir esse options aqui com base nesse ID. Então eu construir esse option aqui com base nesse ID e vou passar aqui o options. Pronto, é igualzinho ao obter, a gente passa também um parâmetro. Feito isso aqui então, a gente vai vir aqui no nosso TypeScript e aqui a gente vai fazer a chamada, então, fazer um this.service.deletar e aqui a gente vai passar um ID que a gente vai receber nesse método aqui. Então, a gente vai ter que receber um ID que vai ser um number. Então, deletar e eu vou passar esse ID aqui dentro. Ponto subscribe
Abre parêntese e fecha. Esse subscribe eu preciso fazer alguma coisa. Acho que não. Eu preciso reabrir de novo a tela, dar um refresh, né? Fazer esse listar novamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse listado aqui e vou criar um método chamado load. E nesse método load eu vou colocar o listar aqui dentro. Por quê? Porque aqui eu vou chamar o load e aqui eu vou chamar o load. Aqui no subscribe. Então, vou colocar aqui resultado, é chamar o método load. Então, quando ele vier, quando o registro, quando a chamada API retornar, ele vai chamar esse método load, né? Que ele vai chamar novamente o listar e pegar os dados novamente do zero, fazer um select novo no banco e trazer os dados atualizados aqui pra gente, tá? É só isso. Salvei então, e agora eu vou chamar esse método deletar lá na tela, aqui no HTML. Como é que a gente faz isso? Vai ser aqui também no botãozinho, no ícone, né, na imagenzinha do delete. Vou dar um enter aqui para organizar melhor esse código. E aqui eu vou colocar o clique, igualzinho como tem ali no atualizar. Vou chamar o delete, e o delete aqui dentro eu preciso passar um parâmetro. Qual parâmetro eu vou passar? Esse aqui, ó, pessoa ID. Então quando ele construir, ele renderizar esse conteúdo, ele já vai renderizar com esse pessoa ID lá prontinho, tá? Vamos fazer um teste então. Vou diminuir essa telinha aqui de erro do console. Vou deletar esse último registro aqui, o 9. Clicar no botãozinho aqui de exclusão. Aí ele pergunta, deseja realmente excluir esse registro? Se eu clicar em cancelar, nada acontece. Agora se eu clicar aqui e clicar no botão OK, opa, deu um erro. Deletar is not a function, delete, pessoa componente delete. Service deletar is not a function. Vamos ver o que aconteceu aqui se eu esqueci alguma coisa. Service deletar subscribe ID result. É que eu preciso colocar aqui entre chaves. Deixa eu ver. Não me lembro. Vou tentar fazer isso aqui agora. Botão aqui, ok. Não. Deixa eu ver o que está faltando. Eu salvei o pessoa service. Salvei. Deletar. Aqui está certo. Subscribe. Vou dar um enter aqui. Só para organizar melhor o código. Vou até dar um enter também no subscribe aqui para dar uma organizada melhor. Pronto. Salvar o código aqui de novo. Deixa eu ver se ele está entrando pelo menos lá no método. Aqui no método deletar. Está aqui um console.log. Entrou. Vamos ver se ele está entrando aqui. Está entrando. Agora deu certo. Agora ele excluiu. Não sei o que foi que eu fiz. Acho que eu esqueci de salvar alguma coisa aqui, provavelmente. Vou excluir esse aqui. Agora excluiu. Show de bola. Então é isso aí, galera. Temos um CRUD funcionando então. Temos a tela de cadastro, a tela de exclusão, a tela de alteração. Aqui faltou só o íconezinho, né? O mouse aparecer aqui. Então é só pegar esse style aqui do cursor, copiar ele e colocar aqui para que o botão, o ícone de deleção também tenha a ação de passar o mouse aqui. A mensagem lá, excluído com sucesso, seria o mesmo do atualizado? Não precisa colocar excluído com Mesmo lógico. sucesso, tá? Não precisa. Se você clicar aqui para excluir esse registro, tá? E aí perguntar, deseja realmente excluir esse registro? Você clicar no botão OK, o que você vai receber aqui é 0 de registro. Sumiu o registro, desapareceu. Tá? Não precisa colocar excluído com sucesso. Não faz sentido colocar. Mas se quiser colocar, dá para colocar um alert, por exemplo. Tá? Uma ideia seria colocar um alert, talvez. Então você deseja realmente excluir, aí ele vai lá e exclui. Só que eu preciso colocar umas chaves aqui, né? Colocar umas chaves, porque agora eu vou ter dois comandos, né?
vou ter de deleção, e depois a gente pode colocar aqui um alert, tá? E, sei lá, registro excluído com sucesso. Eu acho isso aqui muito poluente para a tela, tá? Isso aqui polui demais, acho que não faz sentido, né? Nem um pouquinho user experience, digamos assim. Mas vamos lá, vamos ver como é que fica. Ó. Vou excluir o José aqui, ó. Excluir, ok. Ele excluído com sucesso. Ok, outro ok. Então são dois OKs que eu vou ter que dar, entendeu? Então para o usuário isso é meio cansativo. Então se quiser colocar. Não tem um lance lá que ele fica. Não tem alguma coisa que eu já vi em algumas telas, por exemplo, ele dá aquele alerta e ele some sozinho. Né? Mas aí não seria para agora, só para. Ah, entendi. Então Daria para fazer assim, né? é o snack bar. Se você, assim, se na tua tela tu usar o Material Design, tá? O material.angular.io, dá para usar. Para quem está usando o Material, existe o snack bar que é muito legal. Ver se eu consigo abrir aqui. A internet está um pouquinho lenta. Aí. Aqui, ó, um dos componentes do Material é o snack bar. Cadê? Snack bar. Aqui, ó. Examples. Aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, Pizza Party, aparece aqui uma mensagenzinha de 5 segundos. 5 segundos depois desaparece, quer ver, ó? Sumiu. Então dá para usar um snack bar, que seria mais ou menos isso aqui. Ele vai mostrar uma mensagem aqui falando registro excluído com sucesso. O usuário não precisa fazer nada, ele não precisa clicar em nenhum X, nem clicar em OK, nem nada. A própria mensagem desaparece depois de 5 segundos. Então dá para você parametrizar esse tempo também que ela desaparece. Mas dá para usar isso aqui. Isso aqui é bacana que você use o Material, né? Aí teria que usar o Material para poder usar a funcionalidade, né, o componente do Snack Bar, que eu acho muito legal, por sinal. Aí sim faz sentido fazer o uso, tá, Fábio? Hum. Show de bola, então tá aqui. Fizemos todo o CRUD de uma funcionalidade do sistema, então. Eu vou fazer a implementação das demais, mas eu vou fazer de forma interna. Eu vou subir esse código no GitHub. Para quem está assistindo a aula no GitHub, no YouTube, aqui embaixo nas descrições tem um link de acesso ao repositório no GitHub para você baixar esse código completo. Provavelmente você vai baixar não só que pessoa, como você vai baixar também as outras funcionalidades, fornecedor e aplicação, que por enquanto não estão funcionando, mas que eu vou fazer isso acontecer também. A mesma coisa para o conteúdo lá das APIs também. Nas videoaulas das APIs, você vai ter lá também um conteúdo para baixar, o repositório do GitHub para baixar, para poder ver a API, né, aprender, mexer na API, e vai ter o repositório lá para você baixar o conteúdo e acompanhar na videoaula também. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta aí, me segue no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais.